Glória a Deus. Paz dos irmãos. Então, que os irmãos em pé, irmãos que podem, vamos ler aqui em Mateus 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Passagem que todos os irmãos conhecem. Lembrando, a nossa convenção das filhas Sião, no entorno de Brasília, está chegando. Será passando esse final de semana no próximo. Os irmãos que puderem participar, pastor Ivano vai estar, pastor missionário vai estar ministrando a palavra de Deus lá. Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus acrescentar. Irmãos, esse aqui é um texto muito conhecido, a gente fala muito sobre ele na igreja, porque é onde Cristo enfoca a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar, a necessidade de colocar prioridade na nossa vida. Então, qual é a prioridade na sua vida? Aonde você quer chegar? Hein? O texto diz: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus disse isso, o que ele estava falando? Ele estava instruindo os seus discípulos: olha, meus servos, meus discípulos, coloque prioridade na sua vida, põe Deus na frente, busque o reino de Deus primeiro. Você tem que ter uma prioridade na sua vida. Esqueça as preocupações materiais, elas são importantes, sim, mas buscar a Deus em primeiro lugar. Mas busque o Senhor em primeiro plano e deixe que as coisas materiais em segundo plano, ou seja, elas são importantes, mas tem algo que é mais importante, porque a fé é que vai garantir o sustento das outras necessidades. É a sua fé que vai garantir a sua vitória, a sua fé que vai lhe dar força para você lutar e vencer, é a sua fé que vai dar força para você conquistar aquilo que você precisa. Então, colocar Deus em primeiro lugar é o objetivo desse texto. Saber que as nossas preocupações do dia a dia se tornam secundárias diante de Deus. Será que você já foi orar? Senhor, hoje eu vou olhar. Você sentiu no coração, pensou consigo mesmo: eu vou orar por esse e esse, por aquele problema. Quando você ajoelhou para orar, você lembrou que tem coisa que é mais importante. Aí você começou a esquecer daquele problema e começou a colocar outras coisas diante de Deus, na presença de Deus, porque você sabe que tem algo que vem na frente. O servo de Deus tem que ter prioridade. Quando eu coloco a minha vida prioridade em buscar a Deus, em primeiro lugar, eu estou dizendo para a minha família: olha, e para as pessoas que estão ao meu lado, a minha fé é em primeiro lugar. Você pode mexer em tudo, menos na minha fé. Você está colocando prioridade. Você está sabendo que você é servo de Deus, e servo de Deus tem que saber o que ele quer e onde ele quer chegar. A prioridade do servo de Deus, quais são? Eles têm só algumas, não dá para falar de todas as prioridades, porque buscar Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como nós estamos falando agora, buscar primeiro o reino de Deus, você tem que ter a prioridade do servo de Deus. Que você não é servo de Deus, você não entregou sua vida ao Senhor. A partir daquele momento que você entregou sua vida ao Senhor, você não pode fazer uma tatuagem no corpo mais. Você não pode mexer nisso. Por quê? Ele é templo do Espírito Santo. Não? Assim como quando eu me casei, eu não posso fazer qualquer coisa. Tem coisas que eu tenho que consultar a minha esposa, eu tenho que
conversar com ela. Está entendendo? Então a prioridade do servo de Deus qual é? Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a primeira prioridade. Você está buscando o Senhor em primeiro lugar, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa. Ame a Deus acima de tudo e ame o próximo que está do seu lado. Sabe aquele colega de trabalho chato, enjoado? Ama ele. Demonstra o amor de Deus por ele. Para o parente, para o filho. Tem parente que enche a paciência da gente. Não é só a sogra, não tem parente também. Sogra mais é piada, né? Tem muita piada com sogra por aí. Mas minha sogra é uma bênção de Deus. Graças a Deus que minha esposa parece muito com ele. Muitas qualidades minha sogra e minha esposa tem. Então eu preciso saber que eu preciso amar o próximo. Outra qualidade, a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Cristo até disse, desses dois mandamentos depende toda a lei. Lembra que alguém chegou para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Porque você ama a Deus e ao próximo, você não vai matá-lo, você não vai roubá-lo, você não vai cobiçar nada que é do seu próximo, por causa do amor de Deus, do amor que você tem ao próximo. Então a lei está embasada nesses dois mandamentos. A sua fé está embasada nisso aqui, amar a Deus e amar o próximo. Mas tem hora que a gente está dando também amar quem está do nosso lado. Né? Por causa dos cansaços do dia a dia. Outra coisa é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de pastor, o reino de Deus já veio. É eu me enquadrar no reino de Deus, me enquadrar na palavra de Deus, buscar a vontade de Deus. O reino de Deus já está no meio de nós, Cristo disse. Eu preciso viver em obediência à palavra. Irmão, tem gente que conhece a Bíblia, ele lê a Bíblia, mas ele não obedece. Saber é uma coisa, obedecer é outra. Sabe os nossos juízes lá do STF, que está dando tanto trabalho para a nação, está dando tanto prejuízo para o Brasil, que estão sendo taxados por mundo afora, sabe por quê? Porque eles sabem a lei, eles conhecem a lei, que é a Constituição Federal promulgada em 1988 pelo Dr. Luiz Guimarães. Eles conhecem a lei, eles sabem que está a Constituição, mas eles interpretam do jeito deles. E a Bíblia não é para ser interpretada, é para ser obedecida. Cheguei a paz por todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quando Cristo diz, quando lá em Hebreus 12, 14, foi proferido essas palavras, é o seguinte: olha, você, como é que você diz que quer servir a Deus, você não consegue ter paz com quem está do seu lado? Que lá o mandamento é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Como é que você quer morar no céu disso, você não consegue ter paz com as pessoas que estão do seu lado? Você não consegue santificar a sua vida, se colocar diante de Deus, para que as pessoas vejam Deus em você, para que as pessoas vejam que o seu casamento é bom, vejam que você é um homem que cumpre a sua palavra. Lá em Eclesiastes diz: melhor que não vote, porque votares não cumprimos. Cumpre o voto que prometeu. A palavra do crente tem que ser crente de Deus, não pode voltar atrás. Então eu preciso viver em obediência. Eu preciso ter boas ações na minha vida. Porque falar que amo a Deus é fácil. Né? Quando eu digo que eu amo alguém, mas se eu vejo que aquela pessoa está com necessidade, eu tenho, e eu posso ajudar. Esse final de semana alguém pregou aqui, né? Acho que foi Micael. Oração não enche barriga de ninguém. Tem hora que a pessoa quer o pão, ele está com fome. Eu posso orar, abençoar ele. Ó Deus, abre a porta do trabalho para você, mas por enquanto eu vou te dar, porque você precisa para agora. Eu sei que hoje em dia está difícil ajudar o próximo. Esse dia alguém pediu para mim,
uma doação. Não, mas eu tenho um Pix, você pode me dar passar o Pix para mim. Mendigo está moderno. Porque, infelizmente, por eu ter comércio, a gente teve uma época que eu dava muita marmita para o povo. Mas eu trabalhava aqui. E a gente via que eles pegavam aqui e vendiam ali. Teve uma época que eu tenho que dar aberto, porque aberto eles não vendem. Ou então teve época que tem que fazer reunião de mar. Eu te dou sanduíche, você sentar aqui agora comigo. Fez isso com o rapaz uma vez, eu nunca mais foi lá. Por quê? Porque quer para fazer outras coisas. Então, para ajudar, você tem que saber ajudar. É por isso que a Bíblia diz que eu preciso cuidar a igreja. Primeiro tem que cuidar do órfão da viúva da igreja. Primeiro tem que preocupar com a igreja do Senhor. Aqueles que eu conheço, aqueles que eu sei que estão precisando, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se nós pudermos ajudar de fora, vamos ajudar também aqui a evangelismo. Então eu preciso servir ao próximo com amor. Servir com amor é isso. Primeira coisa que você precisa saber, servir o próximo com amor. Seja educado com ele. Sabe o seu vizinho, a sua vizinha? Bom dia, boa tarde, não vai fazer mal nenhum. Não importa o jeito que ele esteja vestido. Já teve muitas pessoas, muitos homens aqui em volta, que viviam dando-me que dar em cima da minha esposa. Mas quando ela fala bom dia, boa tarde, como é que está a sua esposa? Tá bom? Nunca mais. Educação. Você vem aqui na igreja, acabou. Porque educação, você está demonstrando que você é um servo de Deus e você sabe tratar as pessoas. Porque amanhã depois ele pode estar aqui na igreja pregando sobre uma bênção de Deus para essa cidade, para essa nação. E eu preciso ser vigilante. Eu preciso crescer espiritualmente. Mas tudo isso para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo isso para ir buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo isso deve estar presente no seu dia a dia. Porque agora você é luz, Mateus 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você agora é luz, agora você brilha. Agora as pessoas vão olhar para você para ver Deus, vão olhar para você para ver Jesus. Billy Graham diz que nós somos as Bíblias que o povo está lendo. Já pensou? Nós somos o sermão que o povo está lendo. Agora é você que tem que apontar um caminho para o pecador. Então agora Deus te abençoa para você abençoar o outro. Deus te dá para você levar adiante a palavra. Primeiro, em sua vida vem o reino de Deus, vem a sua fé. Segundo, vem a sua comunhão com Deus. Porque se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu coloco a minha fé em primeiro lugar, mas eu não oro para não ter comunhão com Deus, eu não tenho um momento da minha devoção com Deus, não tem um momento que eu tiro para orar e ler a Bíblia. Então como é que eu vou crescer espiritualmente? Como é que eu vou saber honrar a Deus se eu não conheço Ele? Primeiro que você tem que ter a sua devoção, o seu momento de devoção com o Senhor. Depois vem as outras coisas, vem a igreja, o quarto, né? Porque você ama Deus, você vai amar os seus irmãos. Porque você ama o Senhor, você vai querer que a sua igreja melhor, você vai querer ofertar, dizimar. Porque você está abençoando a igreja. E você está dizendo, Senhor, obrigado por ter me abençoado. Como eu falei no domingo, quem tem fé, o dízimo é a materialização da sua fé. A mulher que deu 2 moedinhas, e Cristo disse, essa vida deu mais que todo mundo. Ela disse, Senhor, eu só tenho isso aqui. Recebe o que eu tenho e me abençoa. E eu já fiz isso em Anápolis. Eu não tinha nada. Já preenchi o cheque, já levando para ele o restante do dinheiro que eu tinha. Último. Você tem que crer e buscar o Senhor. Primeiro vem o reino de Deus. Embora a prioridade de Deus seja colocar o Senhor em primeiro lugar, não é? Um servo de Deus também tem uma ordem correta das coisas.
Você tem a ordem correta das coisas. Qual que é? Deus, família e igreja. Primeiro vem Deus, a sua fé. Com Deus, quando a gente fala primeiro Deus, vem esse momento de oração, leitura bíblica, comunhão, frequência aos cultos, né? Tudo isso faz parte. Família é você cuidar da sua família. Paulo diz: aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, negou a fé, é pior que o emprego. Mulher, irmã, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. Irmão, proteja a sua família, seja provedor, protetor, seja aquele que está sempre na frente. Você precisa saber que você é o líder. Então Deus, família e trabalho. Primeiro vem a sua fé, está aqui a Deus, todos aqueles atributos que você vai colocar, que nós falamos. A sua família. Lembra que o pastor Caio explicou que o melhor lugar do mundo para mim é a minha casa. Depois é a igreja. Eu achei que ele ia falar igreja, mas ele colocou certo. Primeiro lugar, o lugar mais importante do mundo para você é a sua casa. É o seu lar. Você já fez uma viagem, um passeio, uma semana, duas, sei lá, um dia, dois, para descansar? Quando você chega em casa, graças a Deus. Porque você só descansa em casa. Então a Bíblia sugere essa hierarquia. E por fim tem o seu trabalho. Porque para manter a esposa e a família, os filhos, tem que trabalhar. Paulo foi bem claro: aquele que não trabalha, não come. Digno do trabalhador no seu alimento, no seu salário, né? Muito bem, então você quer comer, trabalha. E quando você trabalhar, saiba, Deus vai te prosperar, para você repartir com aqueles que necessitam, a sua família, a igreja e as demais coisas. Quando você receber, a primeira coisa que você faz, separa o seu dízimo e a sua oferta, depois você paga as contas. E geralmente, se a gente começar a fazer conta demais, vai ter algum mês que vai sobrar. Bem, como você pode buscar primeiro o reino de Deus? Como você está vendo aqui, o que é buscar o reino de Deus? É muito complexo, não é só você orar, não é só você ler a Bíblia, tem uma série de fatores. Como é que eu sei que uma pessoa está buscando o reino de Deus? Como é que eu sei que ela põe Deus na frente? A vida dela é toda certinha. Ou pelo menos ela tenta. Não é aquele que acerta mais, é o que tenta mais. Ele procura estar no escuro, procura orar, ele procura ajudar, ele procura estar sempre trabalhando, ele está sempre disposto, é voluntário, não tem preguiça de ler a Bíblia, não tem cansaço para estar na igreja, chama para o evangelismo, ele vai. Então esse tipo de pessoa não coloca Deus em primeiro lugar. Ele não acha pesado trazer uma oferta especial para comprar determinada coisa. Porque quando a gente passa a servir a Deus, a gente serve ao Senhor. Só que tem um porém, irmãos. Quando você serve ao Senhor, o seu culto é 24 horas. E está na Bíblia isso. Onde é que está isso? 1 Coríntios 10, 31. Lá diz que o seu culto é 24 horas. Claro que não é nessa linguagem. Portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para glória de Deus. Lá no seu trabalho, não é pelo salário, você vai fazer pela glória de Deus. Você vai fazer porque lá, se você fizer mal feito, sei que eu já sei do trabalho, então pega o exemplo dele, já trabalhou tudo que tinha. Trabalha agora teimoso. Quando ele estava trabalhando lá, se ele fizesse mal feito, o que o povo ia falar? Aquele negro vai falar que é crente. Não é assim que vai falar? Como é que é o seu apelido lá? Na filha? Eu já sei. Depois já vai falar que é crente. Aí suja o nome de todo o povo de Deus. Então tudo que você faz, em casa, no trabalho, na escola, todo lugar é para a glória de Deus. A sua vida é para glorificar o Senhor. O Senhor te chamou para ser bênção, para ser luz. Então tudo que nós fizermos, eu
estou fazendo para a glória do Senhor. Ah, pastor, quando eu estiver no meu momento de lazer, você vai poder brincar, fazer o que você quiser, mas você nunca pode descer da fé. Você nunca pode passar além. Você tem que lembrar que quando você está lá no seu esporte, brincando em casa, em qualquer lugar, é como um jogador de futebol. Tem regras. Se você sair fora dela, dá problema. Pode ser disciplinado. Então, na sua vida é a mesma coisa. Tudo que você vai fazer, procure fazer aquela perguntinha: será que Deus, será que Cristo, melhor dizendo, como naquele livro, em seus passos, faria Jesus? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo agora? Uma pergunta simples. Quando você estiver em dúvida se alguma coisa é certa ou errada, não me dúvida não. Pergunte: será que Cristo faria o que eu estou fazendo? Se a resposta for afirmativa, pode fazer. Outra coisa: se é algo que você não pode contar para ninguém, vai não há problema. Fiquemos em pé então, irmãos. Nós vamos fazer mais um momento de oração.